Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está em Atos, capítulo 13, versículo 16 a 20, que diz que Pedro ficou de pé, levantou as mãos, pediu silêncio e começou a falar. Homens de Israel, gentios, temente a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu os nossos antepassados e fez com que se multiplicasse e fortalecesse durante o tempo que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, o estirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos que andaram sem rumo pelo deserto. Ele destruiu 7 nações de Canaã e entregou como herança ao povo de Israel. E tudo isso durou cerca de 450 anos. Enquanto eu estudava essa palavra, o que bradou no meu coração foi: quanto tempo durou o teu tempo de deserto? Ou o teu tempo no Egito, antes que Deus lhe resgataste? Sabe, amadas, ontem eu fui para um congresso de jovens, fui levar minha filha. Jurava que era só pra ela, mas, mano, eu fui tão ministrada. Gente, como eu saí impactada. E uma das coisas que mais falou comigo foi que nós, como pais, as nossas escolhas impactam positivamente ou negativamente o futuro dos nossos filhos e da nossa descendência. E naquele momento veio uma retrospectiva de todo o meu tempo de Egito, de todo o meu tempo de deserto, quando Jesus tinha que me suportar. Os meus maus comportamentos, as minhas más atitudes. Lembra? O povo do Egito não perdia uma oportunidade para se prostrar a outros deuses e abandonar o Senhor. Quantas vezes nós fomos assim durante o nosso deserto? Andávamos escravos no Egito antes do Senhor Jesus nos alcançar. Então, e naquele momento eu fiquei tão chocada que eu pedi tanto perdão para minha filha. Filha, me perdoe porque as minhas más escolhas impactou o teu destino. Então, e isso me entristeceu muito, meu coração ficou despedaçado. Adorei o Senhor e voltei para casa. E hoje de manhã o Senhor me deu essa palavra. Sabe por quê, amados? Quando Paulo fica de pé, ele vai testemunhar, porque ele é testemunha daquilo que o Senhor Jesus fez a ele. E ele se levanta e ele fala do tempo do Egito, antes da salvação. Porque o povo foi salvo por Deus lá da escravidão. Do tempo do deserto, que é a escola do Senhor, onde o Senhor nos suporta, nossos erros, mas ele nos ensina. E também fala da destruição, de tudo aquilo que estava no caminho do povo de Israel, para Deus lhes dar a herança. Então, Paulo, ele começa o seu testemunho e aponta para quem? Para Jesus. E assim acontece com o testemunho de Paulo, de Estevão. Então, o que falou meu coração foi que, independente dos nossos erros do passado, tudo vai apontar para Jesus. Tudo vai apontar para o propósito e para o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida. E eu confesso que eu chorei muito, porque eu me preocupei. Eu falei, Senhor, eu fiz tantas escolhas erradas por não ter entendimento. E agora, minha descendência, os meus filhos, assim, eu falei, filha, nada pode abalar o propósito que eu tenho sobre a sua vida. Porque, por mais que o povo de Israel passou aquele tempo no Egito, no deserto, fica acontecendo outra coisa. Mas nada abalou o propósito fiel de Deus, que aponta para quem? Para quem? Para Jesus. Eu não sei o que Jesus representa pra você, mas Jesus, ele não quer ser somente o nosso caminho, onde a gente trilha, onde a gente anda, e nem a verdade que a gente acredita, ele quer ser a nossa vida. E sem ele não ser a nossa vida, sem vida a gente não vive, não respira, não anda, não trabalha. E se ele não for a nossa vida, de nada vai adiantar. E o testemunho de Paulo testifica Jesus. O meu também, amados. E eu creio que o seu também. Porque quando Jesus é revelado a nós, a nossa vida muda completamente. E outra coisa, se não está mudando, é porque Jesus ainda não foi revelado. A própria palavra fala, nós só daremos frutos se estivermos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Mas tudo aponta. O meu testemunho, o de Paulo, o de Pedro, de Estevão, o seu, aponta para Jesus. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é a fonte de tudo. Talvez você tenha andado por tantos lugares, por tantos caminhos, como eu andei, à procura de preencher o vazio que tinha no meu coração. E hoje ele só é preenchido por quê? Por Jesus. Ele é o único caminho e não existe outro. Creia, aprenda e viva. E viverá o sobrenatural de Deus. Tchau!